Passamos a apresentar O Jardim dos Girassóis, obra de Lígia Barbieri Amaral, adaptação de Sidney Carbone. Desculpe-me, Lenita, desculpe-me. Que irresponsabilidade, tia. A esta altura, mamãe já contou tudo ao papai. Tenho certeza que amanhã mesmo eles estarão no Brasil e vão trucidar o Alberto. Eu sou uma velha catuca imprestável. E eu estava certa. Na tarde do dia seguinte, meus pais aterrissaram no Rio, decididos a fazer com que Alberto assumisse seu erro, por bem ou por mal. A situação piorou muito quando o papai descobriu que o Alberto era reincidente, ou seja, que já tinha colocado outra filha no mundo nas mesmas condições e ainda por cima assumira sozinho a responsabilidade. Com sua lábia de publicitário, no entanto, Alberto não teve muita dificuldade em conquistar meus pais, que logo se encantaram com a doçura de Juliana. Assim, 2 meses depois, eu entrava na igreja de braços com o papai, todo orgulhoso. Tia Geninha foi madrinha do casamento e morreu pouco depois do Felipe nascer. Agora, lembrando-se de tudo isso diante do jornal aberto, Lenita sentia saudades da velha tia e pensava no quanto ela havia insistido para que não abandonasse os estudos, já que o fez assim que se casou. Tia Geninha, a senhora tinha toda a razão. Por que não ouvi seus conselhos? E agora? Vou arrumar emprego de quê? Nesse momento, um vento forte entrou pela janela e virou a página do jornal que estava aberto no colo de Lenita. A moça deparou-se então com um grande anúncio no centro da página com letras em negrito que diziam: Editora de renome procura pessoas com bom conhecimento da língua inglesa escrita para trabalhos de tradução e revisão de textos originais. Ao ler o anúncio, Lenita não pôde conter a emoção. Fechou os olhos e deixou sair as palavras que ecoavam em seu íntimo. Ai, tia Geninha, onde quer que a senhora esteja, muito obrigada por este auxílio, porque eu tenho certeza de que foi a senhora quem me ajudou a encontrar este anúncio. Que Deus a abençoe e a proteja sempre. Juliana e Felipe, que entravam na sala no momento em que Lenita falava em voz alta, ficaram parados observando-a sem entender direito o que estava acontecendo. Em sua sensibilidade infantil, porém, Felipe notou quando uma senhora se aproximou da mãe e a abraçou, dizendo: Que Deus te abençoe, minha filha. Daqui por diante estarei sempre a seu lado te protegendo. Em seguida, tia Geninha olhou para Felipe, sorriu e desapareceu. Assustado, o menino foi até a mãe e perguntou: Quem era aquela mulher que estava falando com você? Que mulher, Felipe? A Lenita estava falando sozinha. Lenita, que já estava convencida da incrível sensibilidade do filho, olhou-o admirada. Depois disse em tom de alegria: Vamos, meus filhos. Eu vou deixar vocês na escola e depois vou ver um emprego que acabei de descobrir no jornal. Você vai mesmo trabalhar? Se Deus quiser, Juliana. E um dia ainda vou conseguir me tornar uma grande escritora. E eu vou ser empresário. João Vitor deixou a estação do metrô e, em instantes, estava parado diante do sinal onde Alberto morrera. O sinal estava verde. Os carros passavam depressa e ele não conseguia parar de imaginar a cena da morte do amigo. Lágrimas escorriam-lhe dos olhos, mas ele estava tão concentrado em suas divagações que nem se dava conta disso. A maioria das pessoas absortas em seus próprios pensamentos e preocupações pessoais também não. Uma senhora bem vestida a seu lado, porém, notou-lhe a emoção e ficou encarando-o como que para ter certeza do que estava vendo. Era realmente estranho ver aquele homem alto e corpulento, tão elegante em seu terno de linho, com os olhos umedecidos como os de uma criança sentida e acuada. Pungida por aquela imagem, a senhora não resistiu e tocou-lhe os ombros. Meu filho, vejo que você não está nada bem. Posso ajudá-lo em alguma coisa?
Como que despertando de um sonho distante, João Vitor assustou-se com o toque. Instintivamente levou as mãos à face e só então se deu conta de que seus olhos choravam. Envergonhado, enxugou rapidamente as lágrimas com as costas das mãos e olhou com ternura para a senhora. Muito obrigado pela sua atenção. É que sem querer eu me lembrei de um amigo que morreu aqui há pouco tempo. Me desculpe a indiscrição, mas esse seu amigo, por acaso, se chamava Alberto? Sim, a senhora o conhecia? E como? Trabalhávamos juntos naquele prédio. Disse isso apontando para a empresa do outro lado da rua. É mesmo? Eu estou indo justamente para lá. Tenho uma entrevista marcada com o presidente. Mas então o senhor só pode ser o João Vitor? O próprio. Mas como a senhora sabia? Alberto falava muito de você. Eu me chamo Catarina. Sou a secretária do presidente. Muito prazer. O prazer é todo meu. Ah, veja, o sinal fechou. Vamos atravessar? O prédio onde estava localizada a empresa era bastante luxuoso. João Vitor e Catarina desceram do elevador no 12º andar e ela o conduziu até a antessala do presidente, onde ela trabalhava. Enquanto aguarda, aceita uma água, um cafezinho? Não, obrigado. Acabei de almoçar. Então sente um pouquinho, que eu vou verificar se o presidente já voltou do almoço. Catarina entra na sala da presidência e retorna minutos depois trazendo alguns papéis nas mãos. Ele ainda não voltou, mas não deve demorar. Enquanto eu organizo estas faturas, podemos conversar. Tem certeza que não quer mesmo um cafezinho? Obrigado, eu quase não tomo café. Pois então não se parece com o Alberto. Ele tomava quase 2 garrafas por dia. Chego até vê-lo batendo na porta no final do expediente, dizendo: Dona Catarina, por acaso não sobrou nenhum golinho de café da diretoria? Todo santo dia era a mesma coisa. Durante mais de meia hora, João Vitor e Catarina ficaram a tagarelar. E quanto mais conversavam, mais o rapaz tinha a sensação de que já a conhecia há muito tempo. Tamanho era o carinho com que ela falava de Alberto, que ele podia intuir que o amigo e Catarina também tinham aquela mesma sintonia. E quando foi que vocês se conheceram? Nós crescemos juntos. A casa de meus pais, no bairro de São Cristóvão, ficava ao lado da casa dos pais de Alberto. Ele era 2 anos mais velho que eu e, como nós dois éramos únicos filhos, sempre brincávamos juntos. Mas na escola estudavam em classes separadas? Por muito pouco tempo. Como meus pais trabalhavam numa fábrica e viviam ocupados, eu entrei na escola 1 ano antes do normal. Fui alfabetizado com 4 anos. A senhora acredita? Mas o Alberto era pelo menos 1 ano na sua frente, não era? Era. Mas acontece que no 4º ano, quando a mãe dele morreu, ele tomou bomba. E desde então nunca mais nos separamos. Depois que a mãe dele morreu, inclusive, ele passou a morar lá em casa, porque o pai dele não tinha o menor jeito para cuidar de crianças. E minha mãe morria de pena do Alberto. Imagine que os dois passaram 1 mês comendo sardinha em lata, porque o pai do Alberto não sabia cozinhar e tinha vergonha de pedir ajuda aos vizinhos. Coitado. Pouco tempo depois também morreu. Acho que foi de saudade da mulher. E o Alberto, então, passou a morar definitivamente na sua casa? Foi. Sabe, a vida inteira a gente teve uma ligação de irmão. Por isso fiquei tão triste quando aconteceu o que aconteceu e ninguém se lembrou de me avisar. Não pude nem me despedir dele. O mais incrível é que até a faculdade vocês fizeram juntos. Pois então, a gente só se separou quando o Alberto veio trabalhar aqui. E na época, você trabalhava onde? Eu demorei bastante para me fixar. Trabalhei em várias agências de publicidade, mas só consegui arranjar vaga na área de produção gráfica e não tinha o menor jeito para isso. Eu me lembro que na época em que o Alberto se casou com a Lenita, ele andou querendo que você o substituísse durante o período que ficaria afastado, em lua de mel. Foi nessa época que fui convidado para trabalhar em São Paulo numa empresa como esta. Por isso, eu não aceitei. Nesse momento, a porta se abriu e entrou o presidente, senhor Fernão Fernandes Ferraz. Pela sua fisionomia já se via que era um homem duro e objetivo, cuja expressão facial não comportava espaço para muitas emoções.
Dona Catarina apressou-se em fazer as apresentações. Doutor, este é o senhor João Vitor, amigo do nosso inesquecível Alberto. Muito prazer, doutor. Estamos apresentando O Jardim dos Girassóis. Voltamos a apresentar O Jardim dos Girassóis, uma adaptação de Sidney Carbone. Sente-se. Obrigado. Sempre muito objetivo, o senhor Fernandes Ferraz tomou a palavra. Meu funcionário de maior confiança, que ocupava o cargo de diretor executivo da empresa, se aposentou. Eu havia convocado uma reunião com o Alberto no dia em que ocorreu o acidente, justamente para discutir a possibilidade de trazer o senhor de São Paulo para assumir o cargo. João Vitor chegou a sentir uma pontada de ódio dentro do peito no momento em que o presidente disse isso. Teve vontade de dar-lhe um soco na testa e deixá-lo falando sozinho. Afinal, mais do que ninguém, ele sabia o quanto Alberto estava apto para a vaga e quanto havia lutado por ela. Pensando nisso, porém, decidiu escutá-lo até o fim, disposto a encontrar uma brecha para defender o amigo do discurso cínico e arrogante do presidente. Não pense que está aqui em nome da sua amizade com o falecido Alberto. Fui informado que você é um dos mais competentes diretores executivos da área e ofereço-lhe o dobro do seu salário para que aceite a vaga. O que me diz? João Vitor estava surpreso. Quando fora chamado para a entrevista, imaginara que Alberto pudesse ter deixado algum trabalho incompleto e que, sabendo o seu amigo, eles o tivessem chamado apenas para pedir que terminasse o serviço, já que, como era sabido por todos da empresa, mesmo à distância, os dois sempre trocavam ideias sobre seus projetos. Todavia, o que o senhor Fernandes Ferraz ignorava era que, no próprio dia da morte de Alberto, João Vitor havia pedido demissão da empresa em que trabalhava por discordar da maneira irresponsável com que a mesma vinha investindo na construção da imagem de políticos corruptos e inescrupulosos. Aquela, no entanto, não deixava de ser uma oportunidade de vingar o amigo e até mesmo de homenageá-lo, assumindo a vaga com que ele tanto sonhara. Mas valeria a pena todo aquele sacrifício? Aguentar aquele homem arrogante todos os dias só para homenagear Alberto? Fernandes Ferraz chamou a realidade. O senhor ouviu a minha proposta? Sim. Se o senhor me pagar o triplo do salário, eu aceito. Respondeu ele como que a pleitear uma resposta do destino para suas indagações. Então, estamos conversados. Espero o senhor amanhã às 9h30 para lhe passar suas atribuições. Pode retirar-se. Tenha uma boa tarde. João Vitor deixou a sala da presidência tão desnorteado que nem se despediu direito de Dona Catarina. Voltou para o apart-hotel onde estava hospedado, abriu uma garrafa de uísque e pôs-se a ruminar sua revolta íntima. Eu lembro-me de todas as conversas que tive com Alberto sobre a empresa, da subserviência do meu amigo, de seu desespero por aquela vaga. Quanto mais pensava, mais aumentava seu ódio por Fernão Fernandes Ferraz. É um sujeito desprezível. Depois de uns 4 copos de bebida, chorava como criança, recordando-se dos tempos que vivera ao lado de Alberto. Quando finalmente adormeceu, já passava das 2 da madrugada. Quando Elisa entrou no quarto de Alberto, o encontrou sentado na cama com os olhos muito tristes. O que aconteceu, Alberto? Você parece abatido. É como se eu ouvisse a voz do meu amigo João Vitor. Ele dizendo que precisa de mim. Então me vejo sendo atropelado por um táxi e meu coração começa a doer como se fosse explodir. Isso é normal. Você está começando a se lembrar. Não estou começando, eu já me lembrei. Sei que fui atropelado e tive um infarto. Ou que tive um infarto e fui atropelado. O que importa isso? Só não entendo como vim parar aqui, neste hospital. Por que não me deram nenhum medicamento? Você está sendo medicado.
Como? Se nem soro estou tomando. E por que minha família não está aqui comigo? Vocês avisaram pelo menos a minha esposa que eu estou aqui? Antes que a enfermeira pudesse responder qualquer coisa, entrou no quarto o Dr. Márcio, de aspecto alegre e bem-humorado. Olá, Alberto. Como tem passado? Eu sou o Dr. Márcio. Soube que você queria me ver. Finalmente. Há dias que lhe mando recados. Espere. Há quantos dias exatamente estou aqui? O tempo não mais importa para você, Alberto. Na verdade, você está iniciando um novo tempo. Como? O que quer dizer com isso? Isto aqui, por acaso, é um hospício? Exijo ser removido daqui imediatamente, entendeu? Aconselho-o a não se exaltar. Isso pode comprometer a sua recuperação. Por quê? Por acaso estou aqui como prisioneiro? Quero ver a minha família agora. Quero... Ai! Ele interrompeu a frase, transtornado por tanta dor no peito. Sentia-se como se fosse ter outro infarto. Empalideceu, desmaiou de dor. O Dr. Márcio olhou significativamente para Elisa e esta correu até a porta pedindo ajuda. Depressa! É uma emergência! Tragam os vibradores energéticos! 4 enfermeiros entraram em seguida carregando um estranho aparelho. Vamos usar a luz verde para ver se ele se acalma. Um dos enfermeiros projetou então uma luz verde sobre o peito de Alberto, desacordado, enquanto os demais ocupantes do quarto faziam uma corrente em torno da cama, muito concentrados. Tempos depois, quando Alberto acordou, deparou-se com uma senhora sentada ao seu lado. Ela segurava um pote transparente com um espesso caldo dentro. Alberto, querido, sente-se melhor. Trouxe este caldo para você. Ele sentou-se na cama, pegou o pote um tanto desconcertado e sorriu para ela sem graça. Os dois passaram então alguns minutos em silêncio, ele com cara de assustado, ela sorrindo para ele. A seguir, estendeu-lhe uma colher e disse: Experimente. É uma sopinha. Foi eu mesma quem fiz. Preparei especialmente para ajudá-lo na sua recuperação. Alberto molhou a ponta da colher no caldo e levou-o à boca. Aprovou o paladar. Segundos depois, sorvia avidamente todo o conteúdo do pote. Parecia estar com muita fome. Eu sabia que você ia gostar. Em seguida, caminhou até a mesa, pegou uma cestinha com frutas coloridas e diferentes e a levou até Alberto. Experimente também estas frutas que Elisa acabou de deixar aqui. Tenho certeza que vai apreciar. Alberto pegou a cesta, olhou para as frutas. Escolheu uma verde e tirou um pedaço. Antes de mordê-lo, porém, ele encarou a senhora e não se conteve. Desculpe me perguntar, mas quem é a senhora? Acabamos de apresentar... O Jardim dos Girassóis. Obra de Lígia Barbieri Amaral em 20 capítulos. Adaptação de Sidney Carbone.